Olá, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos continuar sobre a região norte. Vou gravar a videoaula para vocês sobre o capítulo 15 e 16 do nosso livro que fala sobre a Amazônia. Vamos falar sobre os conflitos, o desmatamento e a biodiversidade. O governo federal, a partir de 1974, ele alterou a política de ocupação e desenvolvimento econômico da região norte, abrindo espaço para o grande capital. O que é isso, esse grande capital? São as empresas agropecuárias, as grandes empresas de mineração, nacionais e estrangeiras, para que elas pudessem se instalar na região. O que aconteceu com isso, né? Se acentuou o conflito de interesses, né, pelas áreas ocupadas, disputa ali pelos territórios entre os grupos, que são as comunidades ribeirinhas que já vivem ali, próximo às margens dos rios, e os povos indígenas. Então, eles perderam território para essas grandes empresas agropecuárias e de mineração, e acabou prejudicando a vida dessas populações tradicionais ali da região norte, né? Com a entrada do grande capital, o que aconteceu? Foi favorecido os garimpeiros. Os garimpeiros foram garimpeiro é aquele que faz a mineração de forma individual. O que aconteceu com ele? Ele foi vencido pela grande empresa mineradora. O pequeno agricultor foi também preterido pela grande empresa de agronegócio. O trabalhador sem terra foi reduzido muitas vezes à condição de servidão. Então, a vida das comunidades tradicionais ali foi prejudicada com essa abertura para as grandes empresas. Os grupos indígenas perderam suas terras até hoje. Eles buscam a demarcação para eles continuarem vivendo em alguns territórios que eles ocupavam, né, há muito tempo já. Os madeireiros ilegais, eles entraram em conflito com os indígenas, com os pequenos agricultores, com os povos da floresta. Teve até casos de assassinato, né, de pessoas que se opunham ao interesse dessas grandes empresas. E aí teve as consequências, né, que foi o desmatamento aumentou, perda da biodiversidade, acompanhada do desequilíbrio ecológico e da destruição do ecossistema que existia, né, na região. Aqui a gente tem um local que é chamado Arco do Desmatamento, que ele passa pela região de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Aqui no mapa a gente vê esse arco, chamado Arco do Desmatamento, que é um local onde o desmatamento é muito intenso. O desmatamento, por que ele é preocupante? Porque ele provoca danos ambientais, ocorre a extinção de espécies vegetais, espécies de animais, erosão do solo, que é o solo se tornar pobre, seco, né, que não dá mais para plantar nada. O assoreamento dos rios, que é o rio perder o volume, e a emissão de gases de efeito estufa. Essa devastação da Amazônia, ela afeta também a chamada precipitação. O que é a precipitação? É o ciclo que promove as chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. 50% da chuva que ocorre na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil é gerada lá na Amazônia, pelo ciclo da chuva que ocorre lá, da evapotranspiração, né? Então, com a devastação, afeta também essa precipitação. E o que vai acontecer? Causar prejuízos para a agricultura e também para o clima, né, das outras regiões do Brasil.
É a expansão da pecuária. A abertura de pastagem para a pecuária na Amazônia também é responsável pelo desmatamento, porque faz o desmatamento em determinadas regiões para poder utilizar aquela área para a criação de gado. E essas áreas que são desmatadas geralmente são feitas de forma ilegal. Agora vamos ver aqui a biodiversidade na Amazônia, né? Essa partezinha aqui, ó. O Brasil ele apresenta grande biodiversidade, que é a variedade de plantas e animais. Então, ele é chamado também de esses países que têm muita biodiversidade são chamados de países megadiversos. 20% de todas as espécies vivas do planeta estão em território brasileiro. E a Amazônia é fundamental nessa megadiversidade. Lá existe cerca de 21 espécies vegetais, 2.500 espécies de árvores, 1.400 espécies de peixe, 300 espécies de mamíferos e 1.300 espécies de pássaros, além dos insetos e dos micro-organismos, né? Então, a biodiversidade da floresta amazônica, ela é uma grande riqueza e pode fornecer elementos e substâncias para serem usados como matéria-prima, para a produção de medicamentos, para tratamento e cura de várias doenças. O uso das plantas na elaboração de medicamentos é uma prática antiga, mas com o desenvolvimento da ciência, ele se desenvolveu mais ainda. São chamados medicamentos fitoterápicos, que são feitos com plantas, né? Produtos naturais. A questão da biopirataria consiste no roubo de animais, plantas ou conhecimento tradicional, que geralmente pertence a essa cultura indígena, né, que está muito presente lá, para fins de exploração comercial sem o controle do país e sem o controle das comunidades locais que tinham esse conhecimento. Para evitar que o Brasil perca os seus direitos sobre a biodiversidade ou o resultado das pesquisas realizadas por empresas estrangeiras, o governo colocou em prática, em junho de 2000, a Convenção da Biodiversidade. Esse documento ele foi assinado em 93 por representantes de 160 países, que eles falam sobre a necessidade da preservação da biodiversidade e exploração de recursos naturais de forma sustentável e a divisão dos benefícios obtidos com a pesquisa científica. Que ali na Amazônia, como tem várias espécies de plantas, né? Às vezes são descobertas plantas que podem curar uma doença, né? Podem ajudar a fazer um medicamento. E a biopirataria é quando esse tipo de conhecimento é retirado de forma ilegal, né? Vem uma pessoa, pega ali uma planta, faz uma pesquisa sem declarar, né, que está fazendo isso, chamado biopirataria. Agora vamos para esse capítulo 16 aqui, que fala sobre o desenvolvimento sustentável, né? Aqui a gente vai ver primeiro o que são as ONGs, né? O que são as ONGs? Entre 1950 e 1970, houve um período de grande desenvolvimento econômico, tanto nos países desenvolvidos como nos países que demoraram a se industrializar, como o Brasil. Então, esse processo de industrialização e urbanização, ele se intensificou e ocorreu também junto com um grande crescimento da população. E esses eventos foi acompanhado por quê? Intervenção humana no meio ambiente, muitas vezes prejudicando o meio ambiente, o aumento da exploração dos recursos naturais para atender às necessidades da chamada sociedade de consumo, né? Como a indústria produz cada vez mais, tem que retirar matéria-prima da natureza, e aí ocorreu
um aumento da degradação dos recursos naturais. Então, a sociedade se organizou em grupos, dando origem aos movimentos ambientalistas para tentar combater essa destruição ambiental, esse crescimento da distribuição ambiental. Desses movimentos ambientalistas nasceram as chamadas organizações não governamentais, que são grupos de pessoas da sociedade civil. O que é a sociedade civil? A população em geral. Essas ONGs, elas não têm a participação do governo. Ela é uma iniciativa da população que cria essas organizações com algum objetivo. Os objetivos dessas ONGs são variados, cada uma delas se dedica para uma área, né, de atuação. Por exemplo, tem ONGs que são criadas com o objetivo de combater a destruição do meio ambiente, outras são criadas para defender os direitos das mulheres, outras são relacionadas com os direitos das minorias étnicas, direitos das crianças, do adolescente, do idoso, sem a intervenção do governo. Isso mostra o quê? Que o governo não estava cuidando desses assuntos como deveria ser, né, de forma eficiente. Então, precisou da população se organizar para preencher ali um espaço, né, que o governo não estava, uma função que o governo não estava fazendo. Então, essas ONGs, elas agem, em defesa da floresta amazônica, tem as ONGs, né, que tentam combater ali a distribuição ambiental. Aí aqui, ó, vamos ver o que são as reservas extrativistas. Desde a década de 70, lá na Amazônia tem os seringueiros, né, que eles tiram o látex das árvores seringueiras, e os castanheiros, eles fazem o extrativismo, né? O que eles fazem? Eles só extraem elementos ali da natureza, mas sem degradar. Então, com o avanço dessa ocupação lá da região pelas grandes empresas de agronegócio, de madeireiras, esses extrativistas têm sido expulsos das áreas onde eles praticavam o extrativismo vegetal. Então, eles decidiram se organizar e pressionar o governo federal para a criação de reservas extrativistas, que devem ser unidades de conservação da natureza, devem ser áreas onde seja praticado legalmente o extrativismo tradicional. Nessas reservas extrativistas, além dos recursos da floresta ser explorado de forma sustentável, eles vão praticar agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? A pessoa plantar para sobreviver, produzir alimentação para ela consumir. Criação, diferente do agronegócio, né, que produz com o objetivo de vender em grande quantidade, né? Criação de animais de pequeno porte para assegurar o quê? A sobrevivência dessas populações tradicionais. E são ainda essas unidades de conservação seria garantia de proteção contra a invasão dessas terras e contra o desmatamento e a destruição do ecossistema. Na criação dessas reservas extrativistas, destacou a atuação do seringueiro e líder sindical Chico Mendes, que lutou por essa causa e foi assassinado em 1988. A primeira reserva extrativista foi criada pelo governo em 7 de março de 1990, 2 anos após a morte do Chico Mendes. Essa reserva foi localizada no estado do Acre. Aqui, ó, Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, né? Como seringueiro, líder sindical e ambientalista, defendeu os povos da floresta e organizou vários movimentos contra os avanços das madeireiras e das fazendas de pecuária na Amazônia, além de propor formas de desenvolvimento sustentável na região. Aí, depois que ele foi assassinado, o grupo, né, que era ligado a ele, continuou lutando, né, para defender a floresta, lutando para conseguir esses objetivos dele aqui, né? Que é impedir o avanço das madeireiras,
da agropecuária na região e propor forma de desenvolvimento sustentável. Aí agora vocês vão fazer essas questões aqui, ó. A1, A2, A3, A4 e A5, tá? Essas atividadezinhas aqui que eu coloquei lá no site para vocês. Aí vocês vão fazer a atividade com o texto. Eu coloquei o texto, esse texto aqui que eu falei, e a atividade. Até mais!